e nós vamos orar. Então Davi reuniu em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turmas, que serviram o rei, e os capitães dos milhares, e os capitães das centenas, e os administradores de toda a fazenda em possessão do rei, e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo homem valente. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para a edificar. Porém Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por soberano e a casa de meu pai na casa de Judá, e entre os filhos do meu pai se agradou de mim para fazer reinar sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus atos, porque o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Oremos. Pai querido, nós oramos, ó Deus, do Senhor, pela tua infinita bondade, graça e poder, de uma maneira que só o Senhor sabe fazer, ó Deus. Ajude-nos, ó Deus, a entender o estudo, a mensagem, guardar no nosso coração. Vamos precisar dela, não sei quando, mas vamos precisar, mas que já possamos, ó Deus, colocá-la em prática em nossas vidas, visto que nós estamos aproximando daquele dia. Obrigado, Deus Pai, pela liberdade que o Senhor nos dá, de poder ter chegado e poder compartilhar com a bendita palavra com teus filhos nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus, pedindo a Deus da sua ajuda na compreensão da tua bendita palavra e do teu ensino. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Muito bem, mas eu titulei o nosso estudo dessa noite como sendo um final digno. Um final digno. Sabe por que final? Porque Davi vai morrer. Davi vai morrer. Nós iniciamos o nosso estudo sobre a vida de Davi, aquele que a Bíblia nos chama ou coloca para nós como sendo o homem segundo o coração de Deus. Iniciamos o estudo no mês de junho deste ano, né? Então, praticamente quase 6 meses estudando sobre a vida deste homem. Vimos ele de jovem a homem, vimos ele de pastor a rei, vimos na vida dele altos e baixos, nós vimos sucesso e também nós vimos fracassos. A vida dele, amados, nos desafia, porque os paralelos, os paralelos que nós encontramos na vida deste homem, ou seja, de altos e baixos, por favor. Isso, são as filhas, também as filhas. Então, as coisas que nós vemos acontecer na vida dele, irmãos, ajudam-nos a ter uma compreensão da nossa própria vida. Provavelmente Davi aqui está com cerca de 70 anos. Ele, por cerca de 40 anos, ele reinou ali. Porém, agora a Bíblia nos fala que ele reúne, né, versículo 1, ele reuniu os príncipes, reuniu as pessoas que serviam o rei, os capitães, os administradores, ele reúne todo mundo e ele tem uma declaração a dar a eles. Ele começa a organizar as coisas e eu creio, irmãos, que essas últimas palavras que ele dá a estes amados aqui, elas podem ser muito úteis para o nosso aprendizado. O que nós podemos ver aqui, irmãos, do versículo 2 até o versículo 7, que nós já lemos? Nós vemos aqui um tempo de reflexão. Davi, ele começa a falar com eles, informar sobre os seus últimos dias, e ele até fala com os seus amados aqui que estão reunidos. Ele fala de um sonho que ele teve. O sonho dele era edificar uma casa para o Senhor, onde
22. Em meu coração eu propus edificar uma casa de repouso. Então ele diz que ele havia proposto no coração. Porém, no versículo seguinte ele diz: mas Deus me disse não. Deus disse não a ele. Deus disse: será o próximo rei. Ele, Salomão, vai construir o templo. Amados, Davi, e por que eu digo um tempo de reflexão? Porque quando nós recebemos um não, qual que é a nossa primeira reação? Nós não gostamos de não. Não é verdade, irmãos? O não é uma ideia de reprova, é de não acordo. Quando nós recebemos, nós temos dificuldades em absorver os nãos. E Deus disse para ele: não vai edificar. Então é tempo de reflexão para nós, não sabe por quê? Davi, mesmo com o não do Senhor, o não de Deus, não permitiu com que Davi se desviasse do Senhor, fizesse aquilo que nós propomos nessa noite quando cantamos: estou seguindo a Jesus Cristo e deste caminho eu não desisto. Não desiste, mesmo que o Senhor disser para você: não, eu vou seguir Jesus, ainda que Ele me diga não. Então é um tempo de reflexão. Davi está prestes a morrer, mas ele reúne as pessoas e ele abre o coração dele e diz: olha, eu tinha um desejo de ficar na casa do Senhor, mas Deus me disse não. Irmãos, lembra a última aula que nós tratamos foi sobre o orgulho do coração dele. E uma pessoa orgulhosa, irmãos, geralmente eles deixam de lado, não contam os nãos, as reprovas da vida, não. Mas aqui nós vemos Davi completamente restaurado e contando aos seus: Deus não estava de acordo com algo que estava no meu coração. Tempo de reflexão, irmãos. Davi não morreu com raiva de Deus. Ele sabia que tudo que Deus permitiu ele fazer e viver, então ele disse o não de Deus para casa. E eu não sei se os irmãos se lembram, né? Quando eu preguei sobre quando Deus diz não, Deus disse para ele: você não vai edificar, mas ele disse: você vai ter um reino que é eterno. Amém, amados? Você não vai construir o que você quer, a casa, mas eu vou te dar um reino que é eterno. Através da sua descendência vai haver rei para sempre. Amém, amados? Existe, aí nós não temos tempo de falar sobre isso, mas a profecia, inclusive, que o próprio Senhor Jesus vai assentar-se e reinar no trono de Davi. Amém, amados? Que honra para ele. Deus disse: não vai construir a casa, mas vai ter um reino que será eterno. Amém, amados? Então isso é uma bênção. Ele não morreu com raiva do Senhor. Irmãos, ele foi consolado com Deus, porque Deus o escolheu por rei, porque Deus disse que o seu reino vai ser para sempre. Então, amados, eu quero dizer para você nessa noite: quando nós estivermos chegando no finzinho, lá no fim da nossa vida, no fim da nossa vida, é momento de nós começarmos a refletir sobre o que, pastor? Refletir às vezes sobre coisas que Deus disse não para nós. E Deus está certo, irmãos, Ele pode dizer não. Amém ou não? Até porque quem é Deus? Quem é Deus? Ele é Deus. Quem somos nós? Nós não somos Deus. Não que Ele internou nossas vidas, irmãos, quer dizer que nós estamos querendo dizer que nós somos Deus. Amados, não há razão para ficarmos chateados, amargurados e desapontados, ou até mesmo frustrados com a nossa vida, de maneira alguma. Se eu sou filho de Deus, se eu entendo que Deus é soberano, que é Ele que governa as coisas, que é Ele que governa a minha vida, se Ele falou não, tá bom, Deus, muito obrigado. Amém, amados? Porque eu não sou Deus. E deixa eu dizer para você: tem coisas que realmente na nossa vida, por mais que nós projetamos, nós pensamos e nós sonhamos, eu não quero ser pessimista, mas não vai acontecer. Você sabia disso? Tem coisas que nós tanto gostaríamos, não vai acontecer. Não, pastor, tudo que eu queria não vai acontecer na minha vida. Não. Eu tinha vontade de conhecer Veneza. Eu já fui na cabeça, não vai rolar, irmãos. Principalmente depois que eu fiquei sabendo que é uma cidade fedida. Não vou. Se tiver a oportunidade, eu vou para outro lugar. Mas tem projetos, tem coisas que eu já
Entendi. Esquece. Sabe por quê? Porque eu não sou o Senhor da minha vida. O Senhor da minha vida é Deus. Amém, igreja? Ele é o dono. Não sou eu que defino o meu próprio destino, a minha própria vida. Amém, amados? Então, porque se for eu e não aconteceu, eu não tenho direito de culpar Deus. Agora, se eu entendo que Deus é soberano, eu entendo que Deus cuidou da minha vida. Deus me deu, ou Deus me permitiu viver aquilo que a Bíblia diz para nós em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, amados? Nós temos o pastor André, a esposa da Marnete, que teve o câncer. Ainda tem, faz tratamento. Ouvimos de mais duas irmãs, esposas do pastor, também. E amados, eu não tenho dúvida que esses homens oraram por saúde durante todas as suas vidas. E elas também. Agora tem vezes que Deus fala não para as nossas orações. Você entende isso, amado? E nós não podemos ficar chateados, frustrados, bicudo, decepcionados. Vou me afastar de Deus, vou deixar as coisas de Deus, ou talvez parece que não vale a pena. Davi reúne a turma e diz: amados, eu tinha no meu coração fazer isso, mas Deus disse não. Amém, amados? Final da vida é um tempo de reflexão, é um tempo onde nós paramos e pensamos: peraí, tem coisas que eu não vou fazer, mas tem coisas que eu posso fazer, tem coisas que eu já fiz. Cá para nós, eu já fui muito além daquilo que eu imaginava há muitos anos atrás chegar. Eu já fui, porque Deus cuidou de nós, porque Deus deu para nós, porque Deus nos abençoou. Amém, igreja? Deus é bom. Não se frustre por causa quando Deus fala não para isso ou não para aquilo, ou quando Deus permite isso ou quando Deus permite aquilo. É melhor ter Deus como nosso Deus, como nosso Senhor, como soberano em nossas vidas, do que nós mesmos querer falar: não, eu quero viver do meu jeito, porque eu quero fazer com que as coisas aconteçam como eu quero. Eu não posso ser Deus, eu não quero ser Deus, e obrigado, Senhor, porque o Senhor não deixa de ser Deus. Eu quero sempre pedir para Deus que Deus me dê um coração como o do Davi, que no final da sua vida ele teve um final digno. Sabe por quê? O final da sua vida foi um tempo de reflexão. Ele refletiu e ele expôs para as pessoas. Reflexão. Segundo lugar, foi um tempo de conselhos. Olha só o versículo 8 do texto que nós lemos. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos de nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra e a façais herdar a vossos filhos depois de vós. Para quanto tempo, Israel? Isso aqui está dando conselho para o povo. É para sempre. Agora o 9 é para Salomão. E tu, meu filho Salomão, conhece a Deus, ou Deus de teu pai, e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. É bom, amados, que os irmãos guardem no coração e na mente o fundo disso tudo aqui. São duas coisas. Uma é: Davi está morrendo, ele vai morrer. Aqui agora está no finalzinho, ele está passando o bastão. Mas há também, junto com essa ideia de ele mostrar e dando os últimos conselhos, há a questão do templo, da construção do templo. Mas eu disse, né, é um tempo de reflexão e é um tempo de conselhos. E Davi aconselha o povo. De que forma, pastor? Versículo 8 ele diz: guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor. E aí Davi dá promessas para eles, promessas que estão
e serve-o com o coração perfeito. Um pouquinho mais para baixo diz, e busque o Senhor. Então eu separei esses três verbos, essas três ordens: conhecer, servir e buscar. Interessante que Davi diz: conhece o Deus do teu pai, conhece Ele, sirva a Ele, busca Ele. Então, né, está morrendo, mas ele está dando uma orientação, um conselho para o seu filho: filho, busque conhecer Deus, busque servir a Deus, busque andar com Deus. Não é apenas para as autoridades, tampouco para Salomão. Isso aqui serve para cada um de nós, irmãos. Sabe o que eu entendo disso, irmãos? É busque ter relacionamento com Deus. Essa primeira expressão do versículo 9: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de quem? De teu pai. Não é conhece a Deus, irmão Valdir, embora não seria errado, mas conhece o Deus de teu pai. Claro, também poderia ser o Deus de quem? De Salomão. Então, inclusive, mais para frente ele fala o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão. Isso nos dá a ideia de algo pessoal, amém, irmãos? Sabe o que isso me dá? A ideia de relacionamento, de intimidade. Filho, conhece o meu Deus, filho. Ou seja, que você também um dia possa dizer: é o meu Deus, amém, amados? E como é que nós podemos conhecer, irmãos? É buscando conhecer pelos mandamentos, é buscando servi-lo para estar do lado dele e ver o que Deus pede, o que Deus faz, como Deus depois galardoa aqueles que fazem aquele serviço. É buscar ao Senhor, ou seja, desenvolva relacionamento pessoal com Deus, relacionamento íntimo com Deus. Amados, tá certo, Salomão, você vai construir o templo, e as orientações até tem. Você vai construir o templo, você vai ter sacerdotes que vão servir, você vai ter os levitas que vão servir, você vai ter administrador que vão trabalhar, você vai ter conselheiro que vai estar ali. Mas Salomão, primeira coisa, conhece o Deus do teu pai, conhece Ele, serve Ele, busca Ele, amém, amados? Você vai ter tudo à tua disposição. E para quem já leu a história de Salomão, ou a história da Bíblia de Salomão, você viu, irmãos, a fama dele correu os quatro cantos do mundo. Pessoas vinham para conhecê-lo, trazer um presente para ele. Ele tem o mundo aos seus pés. Mas Davi diz: Salomão, conhece Deus, amém, amados? Conhece, conhece, conhece. E aí, amados, nos versículos próximos, ele dá a orientação sobre a construção do templo. Mas olha só o versículo 19 do capítulo 28. Quem lê para mim, versículo 19, por favor? Porque, lembra, eu disse, o contexto é a morte de Davi, está no finalzinho da vida. O contexto é falar sobre a edificação do templo, né? Mas ele diz que tudo isso fez-me entender quem? O Senhor. O Senhor mandou falar todas essas coisas. E aí, versículo 20, novamente, irmãos: e disse Davi a Salomão, seu filho: esforça-te e tenha bom ânimo. Amém, amados? Faze a obra, não temas e nem te apavores. Faz a obra. Por quê? Ele diz: porque o Senhor Deus, meu Deus, o que ele diz, irmãos? Há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes a obra do serviço da casa do Senhor. Amém, amados? Irmãos, que maravilhoso é isso, ouvir isso. Ele está morrendo, mas ele está dizendo para: olha, vai, faz, não tema, tem bom ânimo, não apavora, o Senhor vai estar com você, o Senhor não vai te desamparar, vai, acaba a obra. Versículo 21, e eis que aí tens as turmas, eu gosto disso, irmãos, dos sacerdotes e dos levitas, para todo o ministério da casa de Deus. Estão também contigo para toda a obra voluntários, com sabedoria, de toda a espécie, para todo o ministério, como também todos os príncipes e
todo o povo, para todos os teus mandados. Lembra, ele vai morrer, mas é um tempo de reflexão. Qual era a reflexão? Eu queria, durante a minha vida, fazer algo, mas Deus disse não. Porém, Deus disse não, mas Deus abriu uma outra porta, que foi muito melhor. Segundo, era tempo que ele ia morrer, mas ele resolve dar conselhos. Israel, guarde os mandamentos do Senhor, vocês vão prosperar. Salomão, busca o Senhor, sirva o Senhor, olha, ande com o Senhor, faça as coisas que o Senhor lhe disser, não tenha medo, não perca o ânimo, não te apavores, o Senhor vai ser contigo. Como pode alguém estar morrendo e dizer tantas coisas boas acerca de Deus? É porque ele tinha olhos, irmãos, muito mais voltados para as coisas boas que Deus lhe deu. Amém, irmãos? Nós somos às vezes muito injustos, porque Deus de repente não dá uma coisa para nós, e nós ficamos às vezes picudos e chateados com Deus. Mas o tanto de coisa que Deus tem dado para nós, o ar para respirar todo dia, a água, o alimento, a vida, as oportunidades, sem contar as outras questões, trabalho, o dinheiro, o carro, ou a casa para morar, a comida para comer, as oportunidades e coisas que Deus foi fazendo. Você consegue somar tudo que Deus fez na sua vida? Se nós passarmos a régua com as coisas boas e coisas ruins, a gente passar um traço, você vai ver que é muito mais coisas boas. Amém, igreja? Foi o que Davi estava vivendo naquele momento. Tempo de reflexão, um tempo de conselhos, e eu encerro no capítulo 29. E nós vamos ver esses versículos. Versículo 1: Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço tempo, e esta obra é grande, porque não é palácio para o homem, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as de prata, e cobre para as de cobre, e ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira. E aí ele vai declarando, versículo 3: E ainda porque tenho afeto à casa de meu Deus, o ouro, prata particular que tenho, eu dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. E aí ele relata o versículo 4 que ele dá, tudo mais. Versículo 5: Ouro para os objetos de ouro, prata para as de prata, e para toda a obra da mão dos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então os chefes dos pais, os príncipes das tribos de Israel, e os capitães de 1000 e de 100, até os chefes da obra do rei, a Bíblia diz, voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro e 10.000 dracmas, e aí mais coisas, no versículo 8: E os que possuíam pedras preciosas deram-nas para o tesouro da casa do Senhor e no 9: E o povo, diz a Bíblia, se alegrou, porque contribuíram voluntariamente, porque com coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou, diz a Bíblia, com grande. Só que tem uma diferença: o povo ia continuar, eles iriam continuar vivendo, eles iriam construir o templo, eles iriam participar das coisas que havia no templo, e Davi ia morrer. O povo, diz a Bíblia, está o que, irmãos? Alegre, feliz, contente. E Davi, que jeito que Davi está? Alegre, feliz e contente. Só que a diferença: ele morreu, mas está feliz, está contente, está louvando ao Senhor. Amém, amados? Então, o final da vida de Davi foi um final digno, porque foi um tempo de reflexão, onde ele ensinou a eles e a nós, irmãos, que sim, vale a pena viver para o Senhor, receber os dons do Senhor, embora nós sempre sabemos que Ele é o Senhor e Ele dá o que Ele quiser, para quem quiser, na hora que Ele quiser. Amém, amados? Porque Ele é Deus. É um tempo de conselhos, conselho para aqueles que estão engajados a fazer a obra do Senhor, guarde o mandamento do Senhor, conselho para aqueles que vão diretamente estar na linha de frente. Olha, meu amado, busca o Senhor, sirva ao Senhor, vale a pena fazer isso. Amém, amados? Em terceiro lugar, amados, foi um tempo de alegria.
de louvor. Davi está alegre, diz o versículo 9. Olha só o versículo 10. Por isso Davi, diz a Bíblia, louvou o Senhor na presença de toda a congregação. Tem nada de falsidade aqui não, tá bem, irmãos? Ele está feliz, mas ele está morrendo, mas ele está feliz. Louvou ao Senhor na presença de toda a congregação. E disse Davi: bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Tua és, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos, e riquezas e glórias vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecimento da força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é este povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu tu damos. Irmãos, há uma real certeza no coração de Davi, que, Senhor, nós só podemos dar tanto ouro, tanta prata, tanta pedra preciosa, tudo que nós demos e que vai ser usado para construir a casa do Senhor, nós só podemos dar. Por quê, irmãos? Porque o Senhor nos deu. Porque quem é o dono do ouro e da prata? Não é o Senhor, amados. Você consegue entender isso? É um final digno, porque é o final da vida de um homem que entende: Deus sempre esteve no controle de tudo, e tudo que nós temos foi Ele que nos deu. E se há alegria na nossa parte de poder fazer para o Senhor, é porque Ele nos concedeu isso. E ainda que o homem morrendo, ele está louvando ao Senhor, ele está alegre. Você consegue perceber a adoração aqui, amados? Ele está glorificando a Deus, exaltando ao Senhor. O Senhor não tem ninguém, e vai exaltando, versículo 15: porque somos estrangeiros diante de ti, e peregrinos como todos os nossos pais, como as sombras são os nossos dias sobre a terra, e sem ti não há esperança. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Senhor Deus de Abraão, de Isaac, Israel, nossos pais, conserva isto para sempre no intento dos pensamentos do coração do teu povo, e encaminha o seu coração para ti. Que Deus conserve isso no nosso coração, amém, amados? Louvor, alegria, gratidão, até no momento da morte. Ele vai morrer, daqui a pouquinho ele morre, mas ele morre alegre, volta. Ele morre adorando ao Senhor, ele morre honrando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor me deu para mim em vida poder fazer para o Senhor. É um bom final, amém, irmãos? Ele não morre chateado com Deus, frustrado com Deus, decepcionado com Deus pelas coisas que não pôde fazer, ou talvez por outras oportunidades que não poderia fazer. O Senhor, eu não quero morrer agora. O que ele tem? A certeza no coração dele, irmãos? A certeza que todo crente tem. O que a morte faz conosco? Nos leva para perto do nosso Deus, amém, irmãos? Então ele está morrendo feliz, ele está morrendo satisfeito, ele está morrendo contente, agradecendo, louvando, bendizendo o nome do Senhor, como o apóstolo Paulo fez. Quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, irmãos, ele louvou ao Senhor. Ele disse: olha, eu tenho tudo que eu preciso, o Senhor nunca me deixou faltar nada, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Lembra dessa expressão? Ele nem imaginava que depois de algum tempo seria morto, mas ele tinha certeza: no Senhor eu posso tudo, e se o Senhor quiser me permitir, posso ser decapitado, não tem problema algum, amém, amados? Ele diz: eu sou feliz no Senhor, amém, amados? Eu vou só terminar a leitura, porque quero honrar Davi pela glorificação que está dando ao Senhor. Versículo 19: e a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos, o
os teus testemunhos, os teus estatutos, e para fazer tudo e para edificar este palácio que tenho preparado. Então disse Davi a toda a congregação: agora, faça o quê? Louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor Deus de seus pais, inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e o rei. E o outro dia imolaram sacrifícios ao Senhor e ofereceram holocaustos ao Senhor, 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações e sacrifícios em abundância por todo Israel, e comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande gozo. E a segunda vez fizeram o rei Salomão, filho de Davi, e o ungiram ao Senhor por líder, e Azadoc por sacerdote. Assim Salomão se assentou no trono de seu pai como rei, em lugar de Davi seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe obedecia, e todos os príncipes e os grandes, e todos os filhos do rei Davi se submeteram ao rei Salomão. E o Senhor magnificou a Salomão grandissimamente perante os olhos de todo Israel, e deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel, e foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos. Em Hebron reinou 7 anos, e em Jerusalém reinou 33, ou seja, ao todo 40. E morreu, diz a Bíblia, numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glórias. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Amém, amados? Morreu. O grande homem de Deus, que a Bíblia diz, foi o homem segundo o coração de Deus. Porque era perfeito? Não. Porque a Bíblia diz que ele estava disposto a fazer toda a vontade do Senhor. Ele morreu, mas antes de morrer, ele deixa essa mensagem para nós. Ele teve uma morte digna. Que final digno! E ele nos mostra: foi um tempo de reflexão, foi um tempo de conselhos e foi um tempo de louvor. Amém, amados? Nada de frustração, nada de chorar, não, nada, só louvor. Interessante, o que fizeram foi sacrifício de oferecer, fizeram festa, amém, amados? Cheio de orientações e de alegria e de servidão. Que Deus nos abençoe. Eu sei, a morte entristece, a morte é a separação, né, humana por algum tempo, mas, amados, o povo de Deus, a morte apenas nos coloca ao lado do nosso Egito eterno Salvador. Amém, amados? Que Deus ajude que nós possamos viver de uma maneira esplêndida para o Senhor. E quando chegar ao finzinho, né? Lá no finzinho, nós possamos fazer como Davi: morrer aconselhando, morrer com alegria, morrer adorando ao Senhor, morrer, amém, amados? Reconhecendo que Deus foi bom demais e que Ele foi o Senhor da minha vida. Quando Ele quis dizer não, para mim está tudo bem, eu não quis ter as rédeas da minha vida. Amém, amados? Que Deus ajude-nos a ter um final digno. Amém. Vamos orar.